Olá pessoal, estudaremos a Lei Orgânica do município de Rio Bonito, que se localiza no estado do Rio de Janeiro. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso, faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais no formato de e-book para venda, tá? Quando estiver pronto eu colocarei os links na descrição deste vídeo, assim como combos promocionais contendo outros conteúdos previstos neste edital, neste concurso, para este concurso, ok? Além disso, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Lei Orgânica do município de Rio Bonito, falando dos vereadores. Os vereadores são considerados invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Significa dizer que o que é dito por um vereador tem um peso muito grande, já tem ali uma veracidade por si só, né? Em teoria, né? Por eles estarem representando ali, serem representantes do povo, terem sido eleitos via, né, voto secreto direto, né? Então eles já têm ali uma opinião, palavra e voto que é como se estivesse representando a palavra, opinião e voto da população, por isso inviolável. Nessa lei orgânica também é dito que a Câmara Municipal, que é composta pelos vereadores, bem como qualquer de suas comissões, mediante comunicação prévia ao Executivo, poderá convocar secretário municipal para prestar informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada. Então a Câmara pode convocar um secretário municipal para que ele preste informações, e ele tem que comparecer e ele tem que prestar essas informações. Caso contrário, ele será importado crime de responsabilidade a sua ausência sem uma justificativa adequada. Além disso, a mesa diretora da Câmara poderá encaminhar pedido escrito de informações aos secretários municipais, importando crime de responsabilidade, a recusa ou o não atendimento no prazo de 15 dias, bem como a prestação de informações falsas. Então a Câmara, no caso aqui a mesa diretora da Câmara, poderá encaminhar um pedido que vai ser por escrito para que os secretários prestem informações à Câmara. Se ele não fizer, ou se ele fizer de forma falsa, ele prestar informações falsas, ou ele não atender ao prazo, que é de 15 dias, ele será enquadrado em crime de responsabilidade. Bom, os vereadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço do município, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Bom, então, os vereadores não podem, desde que o seu diploma de vereador for expedido, não pode ter nenhum tipo de relacionamento contratual com pessoas jurídicas de direito público, com ente federativo, ou ainda com a administração pública indireta, com entidades que pertençam à administração pública indireta, como as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou ainda empresa concessionária, uma empresa que tem um contrato de concessão com o município, presta um serviço ao município. Né? A não ser que o contrato tenha ali cláusulas uniformes, que são cláusulas que elas servem para todos os cidadãos. Então, os vereadores não poderão firmar ou manter contrato com essas pessoas jurídicas nem com essas entidades. E nem aceitar cargo, função ou emprego remunerado das entidades constantes na linha anterior, né, que são essas entidades que eu citei ainda há pouco, né, que fazem parte, né, da administração pública indireta e também as empresas concessionárias, ressalvada a posse em virtude de concurso público. Por que não pode aceitar cargo, função ou emprego remunerado dessas entidades? Não pode, porque se o vereador aceita um cargo ou emprego remunerado dessas entidades, é como se ele estivesse ali criando um vínculo com elas. E aí isso pode abrir precedente para situações de corrupção, em que um favoreça o outro. A não ser que ele tenha prestado concurso público e aí ele for aprovado como qualquer outro cidadão, aí é outra história. E os vereadores não poderão, desde a posse, serem proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com o município ou nela exercer função remunerada, né? Então ele não pode ali ser proprietário, né, ter ali uma função de direção, controlador de uma empresa que está estabelecendo um contrato com o município, porque se ele é vereador e também é dono daquela empresa, e essa empresa está estabelecendo um contrato com o município, ele pode, né, favorecer a sua empresa. Também não pode, desde a posse, ocupar cargo, função ou emprego de que seja demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1, a linha A,
Ad nutum é aquela situação, né, de livre nomeação e exoneração, né, de um funcionário ocupar um cargo de confiança que ele pode deixar esse cargo a qualquer momento. Então, ele não pode ocupar nenhum cargo, função ou emprego nessa situação nas entidades da administração pública indireta, né, que nós falamos ainda há pouco, nem em empresas concessionárias de serviço do município. Também não podem patrocinar causa contra qualquer das entidades que eu acabei de citar. Né? Tudo isso por quê? Porque se você fizer isso, você, mais uma vez, você está abrindo precedentes para situações de corrupção, por isso que é proibido. E também não pode exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal. Você é vereador, só pode ser vereador. Você não pode ser vereador e ser deputado, né? Vereador, prefeito, não. Então você não pode exercer outro cargo eletivo, seja federal, estadual ou municipal. Ao vereador que seja servidor público, aplicam-se algumas normas. Havendo compatibilidade de horário, exercerá cumulativamente seu cargo, função ou emprego, percebendo-lhes as vantagens sem prejuízo da remuneração da vereança. Então, se tiver como ele exercer a atividade de vereador com ele ser servidor público, né, de uma outra área, ele pode, desde que haja compatibilidade de horário, ele pode exercer cumulativamente esses cargos, essas funções ou empregos. E aí ele vai receber as vantagens inerentes ao cargo sem qualquer tipo de prejuízo da vereança. Mas se não tiver compatibilidade de horário, aí ele fica afastado do cargo, função ou emprego, né, que ele conseguiu ser aprovado via concurso público. Aí ele vai escolher a remuneração que ele quiser, né, e vai contar o tempo de serviço para todos os efeitos, exceto para a promoção por merecimento. Tá? Então vamos supor que ele é professor e se elegeu para ser vereador, foi eleito. Né, ele se candidatou e foi eleito para vereador. E nesse caso ele não está conseguindo compatibilizar os horários, então ele vai ficar afastado do cargo de professor. Ele vai optar pela remuneração maior, evidentemente. A melhor remuneração é aquela que ele vai optar, mas não significa que o tempo que ele está afastado como professor, né, que ele está assumindo o cargo de vereador, não significa que esse tempo vai ser nulo. Não, esse tempo vai contar sim para todos os efeitos, né, exceto para a promoção por merecimento. E afastado ou não do seu cargo, emprego ou função no serviço municipal, quando sujeito à avaliação de desempenho, ele terá desde a posse no conceito máximo. Então, o fato dele ter assumido o cargo eletivo, né, como vereador, não vai fazer com que ele seja prejudicado em relação à sua avaliação de desempenho. Né? Então, ele vai ter o conceito máximo para ele, mesmo que ele esteja afastado ali, mas ele está assumindo um cargo eletivo. Então, o conceito dele é o conceito máximo, desde a posse. Ele não pode ter nenhum tipo de prejuízo em relação a isso. Bom, perderá o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, que são aquelas proibições desde a posse, desde a expedição do diploma que nós acabamos de ver. Também cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, com a postura que se espera de um parlamentar, ele está indo contra o que se espera de um parlamentar. Então, nesse caso, o procedimento dele está sendo considerado incompatível e aí ele vai perder o mandato. Também que sofreu condenação criminal em sentença transitada em julgado, já não cabe mais nenhuma instância aqui, aí ele foi condenado em sentença transitada em julgado, e nesse caso ele perderá o mandato. Também que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Ele tem que ser assíduo, né? Tem que comparecer em sessões legislativas. Se ele deixar de comparecer a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, que são aquelas sessões que já estão previstas no regimento, salvo se for por licença ou omissão, né, tirando essa situação de licença ou omissão, se ele não comparecer a terça parte das sessões ordinárias, ele perderá o seu mandato. Também quem residir fora do município, eles têm que residir no município, né, que eles são vereadores, que perderam ou tiver suspenso os seus direitos políticos, decretados pela Justiça Eleitoral, nos casos previstos em lei, e também aqueles que renunciarem, né, que renunciar, como também o não comparecimento à posse. Ele não comparecer à posse, a gente entende que ele não tem interesse, né, em assumir ali a condição de vereador. Bom, o vereador poderá licenciar-se por motivo de doença, para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Esse interesse particular é um interesse do pessoal. Ele deseja se afastar por um motivo próprio. Aí ele tem um tempo. O afastamento não pode passar de 120 dias por sessão legislativa. Também poderá licenciar-se para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município
E também nós temos a licença gestante. Não perderá o mandato o vereador investido no cargo de secretário municipal a serviço ou em missão de representação da Câmara ou licenciado. Então, se o vereador ele está investido no cargo de secretário, né, o secretário auxilia o Poder Executivo, né, auxilia o prefeito, ele não vai perder o mandato nessa condição. Né, ele não vai perder o mandato caso ele esteja investido em cargo de secretário e caso ele esteja a serviço ou em missão de representação da Câmara ou licenciado. Se tiver de licença, né, ele também não perderá o mandato. Bom, o suplente ele será convocado, né, para substituir, né, em caso de vaga ele vai substituir, vai investir daquela função provisoriamente, né, na situação de licença gestante e também de outras licenças, inclusive aquelas licenças superiores a 120 dias. A licença para tratar de interesses particulares não será inferior a 30 dias e o vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. Então, a licença para tratar de interesses particulares não pode ser menor do que 30 dias. E o vereador, ele não pode voltar e reassumir o seu mandato antes de terminar a licença. Ele tem que esperar finalizar a licença. Vamos falar agora da organização da Câmara. Em relação às reuniões, a Câmara irá se reunir na sede do município, em sessão legislativa. Qual é a data, qual o período? De 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Isso cai em prova, eu já vi isso caindo em prova, tá? Então, atenção aqui em relação a esse período, né, de reunião da Câmara na sede do município. Bom, além disso, a Câmara irá se reunir em sessão solene, tá? Em sessão solene, que essa sessão é para homenagear, para dar posse, enfim. Em sessão solene de instalação no dia 1º de janeiro, no primeiro ano de legislatura, sob a presidência do vereador mais idoso para a posse de seus membros e eleição da mesa diretora, assegurada tanto quanto possível a representação das bancadas ou blocos partidários. É vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, lembrando, né, que essa sessão solene é uma sessão de homenagens, para homenagear, para poder conferir posse aos vereadores, tá? Então, quem vai presidir essa sessão solene será o vereador mais idoso. Ele que vai ser o presidente para poder dar posse dos seus membros e também para poder eleger a sua mesa diretora. E é importante dizer que é vedada a recondução para o mesmo cargo. Além disso, a convocação legislativa extraordinária da Câmara, né? Extraordinária, ou seja, está fora do previsto, não está previsto no regimento como está prevista a ordinária. Então, essa convocação extraordinária, ela será feita pelo seu presidente, pelo prefeito ou a requerimento da maioria dos vereadores, mas em qualquer caso, não, no caso de urgência ou de interesse público relevante. E vale destacar que a Câmara, ela irá discutir, ela irá deliberar sobre a matéria para a qual ela foi convocada na sessão extraordinária. Ela se reuniu extraordinariamente e vai tratar apenas sobre aquela matéria que motivou a convocação, nem mais nem menos. Em relação à sessão legislativa, ela não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, enquanto não aprovar essa lei, não vai poder interromper, a sessão ela vai continuar. Ela só será interrompida, ela só irá finalizar quando eles conseguirem aprovar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Em relação àquela sessão solene, né, para homenagear e poder conferir posse aos vereadores, não verificando a posse do vereador, deverá fazê-lo perante o presidente da Câmara no prazo máximo de 15 dias, sob pena de declarar extinto seu mandato pelo presidente da Câmara. Os vereadores eles têm que tomar posse, né? Tem que ir lá cumprir com o seu discurso, né? De se comprometendo em relação à sua função, enfim. Se ele não fizer isso na data prevista, ele vai ter que fazer perante o presidente da Câmara. Ele vai ter um prazo que é no prazo máximo de 15 dias. Caso contrário, o seu mandato será considerado extinto. Vamos fazer uma questão de concurso que eu adaptei para, né, o município de Rio Bonito. Eu já disponibilizei para a venda simulados com questões autorais elaboradas por mim, com gabarito comentado sobre essa temática, assim como também um combo promocional contendo outras temáticas como conhecimentos gerais, né, conhecimentos gerais e locais de Rio Bonito, também simulados sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Rio Bonito, além da lei orgânica, tá? Então tem combos promocionais. Também tem simulado de português, tá? E esses materiais, eles estão disponíveis para venda. Os links estão presentes na descrição deste vídeo. São materiais no formato de e-book para leitura.
São questões nesse formato, tal como eu apresento para vocês aqui através dos vídeos, tá? Então vamos à leitura da questão. A Lei Orgânica do Município de Rio Bonito dispõe em seu artigo 22 que a Câmara Municipal reunir-se-á na sede do município em sessão legislativa de... Eu até coloquei porque eu sei que isso cai em prova, tá? Vocês percebam que foi uma questão que eu peguei de banca de concurso aqui, coloquei e adaptei para vocês, porque isso sempre cai em prova. O período, né, de reunião da sessão legislativa acontece do dia 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Portanto, a letra A é a nossa resposta. Falando agora das comissões, a Câmara terá comissões permanentes, assim como também terá comissões temporárias, que serão constituídas na forma da lei, né, e terão atribuições previstas no seu regimento. A essas comissões cabe o quê? Cabe realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, né, audiências públicas para poder ali discutir questões com a população, também convocar secretários municipais para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, né, então convocar secretários para que eles prestem informações, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, e também apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais, setoriais de desenvolvimento local e sobre eles emitir parecer. Então é mais uma competência da comissão, apreciar esses programas de obras, planos nacionais, regionais, setoriais, enfim. Então discutir questões envolvendo desenvolvimento local e emitir parecer sobre isso. E nós temos também as comissões especiais de inquérito, que são as famosas CPIs. Elas têm poder de investigação próprio de autoridade judicial, né? E além da Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, elas podem apurar fato determinado por um prazo definido. E aí as conclusões emitidas por essas comissões especiais de inquérito sobre algum fato determinado, elas serão encaminhadas ao Ministério Público para que o Ministério Público promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Vamos falar agora do processo legislativo, que compreende a elaboração de emendas à lei orgânica, que são informações a mais, né, que são emendadas, né, que são incorporadas à lei orgânica, que é a Constituição do município e que precisa de emenda, vira e mexe, né, porque precisa ser atualizada. Também as leis normais, leis ordinárias, os decretos legislativos e as resoluções. Os decretos legislativos, eles regulam matérias que sejam leis de competência exclusiva do Poder Legislativo. A resolução normalmente trata de assuntos internos, né, questões envolvendo normas ali setoriais, da Câmara, enfim. Então tratam ali de competências exclusivas e privativas, né, em relação à própria Câmara Municipal. Tanto o decreto legislativo quanto as resoluções, elas serão elaboradas nos termos do regimento interno e serão promulgadas pelo presidente da Câmara. Bom, a lei orgânica ela poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos vereadores, do prefeito e de 5% no mínimo do eleitorado municipal. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias entre um turno e o outro, considerando aprovado se obtiver em ambos 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal. Então passa por todo um rito, tá? Para poder emendar a lei orgânica é a Constituição do município, né? Então fazer uma emenda à lei orgânica é algo muito sério, então tem que ser discutido, tem que ser votado, tem que ser aprovado, tem que ter uma aprovação ali mínima, tem que ser aprovado nos dois turnos em que tem essa votação, né? E a aprovação tem que ser nesses 2 turnos de pelo menos 2/3 dos membros da Câmara. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, também cabe à comissão da Câmara, também cabe ao prefeito e aos eleitores do município. E são consideradas de iniciativa do prefeito as leis que criem cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e também na indireta, como nas autarquias, ou aumente a sua remuneração. Também são de iniciativa do prefeito as leis que criem estrutura e definem atribuições dos órgãos de administração pública municipal. Bom, a iniciativa popular de leis de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, realizar-se mediante a apresentação da proposta subscrita por, no mínimo, 5% do eleitorado municipal. Então, para que tenhamos uma lei por iniciativa popular, esse projeto de lei tem que ser subscrito por, no mínimo, 5% dos eleitores do município de Rio Bonito. E vale dizer que não será admitida emenda que aumente a despesa prevista nos projetos de lei de iniciativa exclusiva do prefeito e também nos projetos de resolução sobre a organização administrativa da Câmara. Então, se a emenda
que será incorporado, né, à lei orgânica, ela resulte em aumento de despesa de projetos que sejam de iniciativa do prefeito ou ainda dos projetos de resolução que versem sobre a questão ali da organização interna da Câmara, que implique nesse aumento de despesa, essa emenda ela não vai vigorar. Vale dizer também que o prefeito poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos que sejam de sua iniciativa. Uma vez o projeto aprovado, ele será enviado ao prefeito pelo presidente da Câmara no prazo de 15 dias para a sanção e promulgação, tá? Então, uma vez que for aprovado, né, esse projeto de lei, ele será enviado ao prefeito pelo presidente da Câmara e o prazo para esse envio é de 15 dias, para que ocorra a sanção e promulgação pelo prefeito. Agora, se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, ele olhou o projeto e ele achou que, bom, esse trecho aqui está indo contra a Constituição, não pode. Ou está totalmente ferindo a Constituição, está tudo ferindo a Constituição aqui, então não pode. Ele vai vetar, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis e vai comunicar ao presidente da Câmara dentro de 24 horas. Agora, se passou 15 dias e o prefeito não falou nada, o silêncio dele vai importar em sanção, em aprovação. Aí entra aquele ditado, quem cala consente, né? Então, se ele não tá falando nada, é porque a gente entende que ele concordou com o projeto. Agora, se ele vetou no todo ou em parte o projeto, esse veto será apreciado dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto. Agora vamos fazer a nossa última questão para estar fechando esse vídeo. Teremos mais um vídeo para estar completando essa playlist. Questão também de concurso, adaptada para Rio Bonito, que diz o seguinte: a respeito do processo legislativo municipal, a lei orgânica de Rio Bonito é categórica ao estabelecer que, letra A iniciativa de leis cabe somente aos membros da Câmara Municipal por maioria absoluta. Bom, nós vimos que a iniciativa de lei cabe a qualquer vereador, à comissão da Câmara, ao prefeito e também aos eleitores do município, tá? Então, letra A tá errada. Letra B. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de emendas à lei orgânica municipal, leis, decretos legislativos e portarias interministeriais locais. Nós vimos que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à lei orgânica, de leis, decretos legislativos e resoluções. Ou seja, não tem nada de portarias interministeriais locais. A letra B está errada. Letra C. Pode ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos vereadores? Sim, a lei orgânica ela poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos vereadores, assim como também mediante proposta do prefeito e também de 5% do mínimo do eleitorado municipal. Então a letra C está correta e é a nossa resposta. E letra D, a proposta de emenda à lei orgânica municipal será discutida e votada em turno único, considerando-se aprovada quando obtiver 2/3 dos votos dos membros da Câmara. A proposta ela será discutida e votada em 2 turnos, não é em turno único. Tem que ter um intervalo ali de 10 dias entre um turno e outro e será considerada aprovada se obtiverem ambas 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explorar outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse, tá? Tem playlists de legislação educacional, de noções de administração pública, tem simulados de português de diversas bancas organizadoras, simulados de fundamentos de educação, entre outros, tá? Então aproveite, maratona e fique firme aí nos seus estudos. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.